O assunto do vídeo de hoje é teologia, um assunto que eu tenho bastante interesse e estou aprendendo da mesma maneira como eu gravo aqui no canal e alguém assiste, eu estou compartilhando com você também. E estou aprendendo, relembrando esse tipo de conteúdo que eu acho bem interessante. Bom, o tema geral de hoje é teologia e o tema específico é a playlist de hermenêutica e apologética, né, que eu estou construindo aqui no canal, a playlist baseada neste livro texto, que é um livro de teologia nível médio que eu fiz há alguns anos e só agora eu estou gravando e relembrando essas informações. Já o assunto de hoje é o problema do distanciamento. O problema do distanciamento envolve alguns problemas, entre eles o problema temporal, o problema do distanciamento temporal. Já gravei um vídeo sobre isso, que foi o anterior, inclusive, vou deixar lá no final do vídeo para você entender o que é esse problema do distanciamento temporal. Lembrando que a hermenêutica é basicamente a arte de interpretar o texto, basicamente é isso, né? E aí existem alguns problemas do distanciamento. O distanciamento temporal em relação ao texto bíblico, estou me referindo ao texto bíblico, é um problema. E o problema do distanciamento contextual é o assunto de hoje, então eu vou tratar sobre isso. Mas nos próximos vídeos ainda tratarei sobre mais 3 problemas do distanciamento que existem. Então o distanciamento temporal foi o primeiro, o segundo é o distanciamento contextual, que é hoje, o próximo é o distanciamento cultural, o distanciamento linguístico e o distanciamento autoral. Vamos então ao assunto de hoje, que é o distanciamento contextual. Apesar de diversas fontes nos fornecerem informações sobre o plano de fundo histórico e cultural de um livro, seria quase que impossível resgatar tal cenário com riqueza de detalhes. A cosmovisão do autor, enquanto tomava suas notas, poderá jamais ser resgatada. Gênesis, como exemplo, trata da, abre aspas, origem de várias coisas, fecha aspas. Certamente seu autor vislumbrava o ato da criação. Temos ainda o exemplo das leis. Dificilmente aplicaríamos em nossos contextos, abre aspas, as leis referentes aos escravos, fecha aspas, de Êxodo 21. O uso do véu é outro exemplo de um problema que já não é mais nosso aqui no Brasil. Também não nos dirigimos aos cultos levando conosco animais puxados por cordas. A separação territorial e as cidades de refúgios dificilmente se enquadrariam num contexto do século XXI. Então tem essa questão, né, um problema para se interpretar o texto bíblico, né? Tem além do tempo, né, a questão temporal, que é muito distante, o tempo que se levou para construir o texto bíblico, em torno de 1.600 anos, e que ele já foi o último texto que entrou na Bíblia já tem muito tempo. Então existe esse problema do distanciamento de tempo em si. E essa questão do contexto também que ele traz no texto de hoje. Por exemplo, lei referente aos escravos não faz sentido, né? Então, ao contexto daquele momento. Ou mesmo essa ideia das cidades refúgios que a gente tem no Antigo Testamento, para nós não faz sentido. Então, essa ideia do contexto do texto bíblico tem que se levar em consideração também e tentar entender tudo isso, beleza? Eu fico por aqui. No próximo vídeo tratarei sobre o distanciamento cultural. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal, bastante interessante, sobre o distanciamento temporal. Fico por aqui, valeu!